Se você perdesse sua renda amanhã, quanto tempo você aguentaria? Não é pergunta retórica, é literal. Pensa, sem salário, sem bico, sem transferência. Só com o que você tem guardado agora. Se a resposta foi menos de 3 meses, você não está sozinho. 67% dos brasileiros estão exatamente nessa situação. Há um imprevisto de entrar em colapso. Mas aqui está o que ninguém te conta. A solução para isso não foi inventada por nenhum economista moderno. Ela foi documentada há mais de 3.000 anos. Num livro que a maioria das pessoas tem em casa e nunca leu como manual financeiro. E o homem que criou essa solução tinha acabado de sair da prisão. O nome dele era José. E o plano que ele desenhou para salvar a maior potência do mundo antigo da pior fome da história é, palavra por palavra, o que qualquer planejador financeiro sério vai te recomendar hoje. Nesse vídeo, você vai ver os 3 pilares desse plano e como aplicar cada um na sua vida, independente de quanto você ganha. Você também vai conhecer o Marcos e a Camila, 2 caminhos opostos, 2 resultados opostos e uma lição que vai ficar na sua cabeça. Fica até o final. Vamos começar. Antes de entrar no plano, um número. Em 2024, uma pesquisa da CNDL mostrou que mais de 67% dos brasileiros adultos não têm nenhuma reserva de emergência. Nenhuma. Zero. Traduzindo, a cada 3 pessoas que você conhece, 2 estão a um pneu furado de entrar em espiral de dívida. E não é só falta de dinheiro, é um padrão cultural. A gente vive num país que celebra o consumo imediato. Parcela em 12 vezes, compra agora, pensa depois. Quando alguém fala em guardar 20% do salário, a reação é quase sempre: tá louco? Com esse salário? Esse mesmo padrão existia há milênios. O Egito vivia uma abundância absurda, Nilo transbordando, colheitas recordes, economia a todo vapor. E o comportamento natural de qualquer nação nessa situação seria exatamente esse: gastar, crescer, expandir. Foi nesse momento, no auge da fartura, que José disse a coisa mais impopular possível: não é hora de gastar tudo, é hora de guardar. Gênesis 41, versículos 34 a 36. José propõe ao faraó que durante os 7 anos de fartura se recolha 20% de toda a produção da terra. Esse estoque sustentaria o país durante os 7 anos de fome que viriam depois. Pensa na coragem que isso exigiu. Um ex-presidiário estrangeiro falando para o homem mais poderoso do mundo: o que você está vivendo agora não vai durar. É exatamente isso que a educação financeira tenta ensinar hoje. Não é sobre ser mesquinho, é sobre entender que a vida se move em ciclos, e quem se prepara no ciclo bom sobrevive ao ciclo ruim. É isso que a gente vai construir juntos nos próximos minutos. Os 3 pilares do plano de José e como cada um deles se traduz numa estratégia financeira que você pode começar a aplicar hoje. Pilar 1. A regra dos 20%. Guarde antes de gastar. O primeiro pilar é o mais simples de entender e o mais difícil de executar. 20%. José não pediu que o Egito guardasse tudo. Ele disse: de tudo que a terra produzir, separe a 5ª parte. E esse número não é aleatório. Você já deve ter ouvido falar da regra 50-30-20. 50% para necessidades, 30% para desejos, 20% para seu futuro. É uma das fórmulas mais usadas em planejamento financeiro no mundo. O mesmo percentual de José milhares de anos depois. Mas vamos ser honestos, para muita gente 20% parece impossível. Tudo bem. O princípio de José não é sobre o número exato, é sobre a lógica. Separar antes de gastar, não o que sobra. O que sobra nunca sobra nada. E é exatamente aqui que entra uma das histórias mais duras que eu já acompanhei. O Marcos tinha 38 anos, morava em Belo Horizonte, trabalhava como gerente numa concessionária e ganhava por volta de R$ 8.000 por mês. Bom salário, né? Acima da média brasileira.
Ele tinha carro financiado, apartamento financiado, fazia viagem todo ano. Do lado de fora, a vida do Marcos parecia resolvida. Mas o Marcos nunca separou nada. Nunca. O raciocínio dele era simples. Ganho bem. Se precisar, eu me viro. E durante anos funcionou. Ele sempre deu um jeito. Até que em 2023, a concessionária fechou a filial onde ele trabalhava. De uma semana para outra, o Marcos foi desligado. Sem aviso, sem acordo prévio. A rescisão mal cobriu 2 meses de despesas. E o que aconteceu depois é o que acontece com milhões de brasileiros nessa mesma situação. Em 3 meses, o Marcos já estava usando o cartão de crédito para pagar conta básica. Em 5 meses, começou a atrasar parcela do apartamento. Em 8 meses, estava negativado, vendendo o carro por menos da metade do que devia e pedindo dinheiro para a família. O Marcos não era irresponsável, era um profissional competente. Mas ele vivia como se a fartura fosse eterna. Igual ao Egito viveria se José não tivesse aparecido. Aplicação prática. Pegue seu salário líquido e calcula 20%. Se não cabe, comece com 10% ou 5%. Abra uma conta separada e transfira no dia que o salário cair, antes de qualquer boleto. Automatize se puder. Trate esse dinheiro como se não existisse, como Provérbios 21:20 diz. Na casa do sábio há provisões e azeite, mas o tolo devora tudo o que tem. Não seja o tolo que devora tudo, seja o José que guarda enquanto pode. Pilar 2. A leitura dos ciclos, a fartura sempre acaba. Agora, aqui vem a parte que quase ninguém quer ouvir. O segundo pilar é o mais desconfortável e o mais importante. José entendeu algo que a maioria das pessoas se recusa a aceitar. A fartura tem prazo de validade. Sempre. Quando o faraó contou o sonho, 7 vacas gordas engolidas por 7 vacas magras, José não hesitou. Virão 7 anos de abundância. Depois, 7 anos de fome tão severa que ninguém vai lembrar da fartura. A economia moderna confirma exatamente isso. Qualquer economista sério vai te dizer, a economia se move em ciclos, boom e recessão. É um padrão que se repete há séculos. Pensa no Brasil. Entre 2010 e 2013, euforia total, emprego sobrando, crédito farto, consumo nas alturas. O que a maioria fez? Financiou carro, financiou casa, gastou. Quando veio 2015, 2016, a recessão mais severa da história recente, milhões de famílias descobriram que viviam no limite, sem reserva, sem plano B. O Egito sem José. A pergunta nunca é, vai ter crise? É quando? Quem responde isso antes da crise chegar é quem sobrevive. Como Eclesiastes 11:2 diz, reparta com 7 e até com 8, pois você não sabe que desgraça poderá cair sobre a terra. Aplicação prática. Olhe para a sua vida agora. Se esse mês é bom, empregado, recebendo direitinho, sobrou um extra. Esse é o seu ano de fartura. Não desperdice. Pergunte a si mesmo. Se minha renda caísse pela metade amanhã, quanto tempo eu aguentaria? Se a resposta for menos de 3 meses, você está vivendo sem colchão nenhum. O ideal são 6 meses de custos fixos guardados. É a lógica de José, adaptada para o nosso tempo. Mande esse vídeo para alguém que precisa ouvir isso. Às vezes, uma mensagem na hora certa muda uma história inteira. Pilar 3. Disciplina de longo prazo. 7 anos. Não 7 dias. E agora vem o pilar que derruba a maioria das pessoas. O terceiro pilar é o que separa quem realmente constrói algo de quem só fica no discurso. José não fez um plano de 30 dias. Era um plano de 7 anos. Durante 7 anos consecutivos, ele manteve a operação funcionando, coletando, armazenando, administrando, sem parar, sem afrouxar, sem dizer, esse mês a gente pula. Guardar por um mês é fácil. Manter a disciplina por anos, quando nada de ruim está acontecendo, quando a vida está boa,
Exige algo que vai além de técnica financeira. Exige convicção. José tinha convicção porque confiava na visão que tinha recebido. Ele sabia que a fome viria. E você? Em que você está ancorando sua disciplina? É aqui que a história da Camila entra. A Camila tinha 31 anos, morava em Recife, trabalhava como analista administrativa numa empresa de médio porte. Ganhava por volta de R$ 4.500 por mês. Não era um salário alto para a cidade grande, mas também não era pouco. Em 2019, a Camila assistiu um vídeo, parecido com esse, que falava sobre reserva de emergência. E ela decidiu que ia guardar. Não 20% porque não cabia. Ela começou com 10%. R$ 450 por mês. Colocava num CDB de liquidez diária, que é basicamente uma aplicação segura, que rende um pouquinho mais que a poupança e que você pode sacar a qualquer momento. E aí veio 2020, a pandemia. A empresa da Camila reduziu a equipe. Ela foi uma das demitidas. E no meio daquela loucura, quando ninguém sabia o que ia acontecer, quando o medo tomava conta de tudo, a Camila tinha 11 meses de despesas guardadas. Ela não entrou em desespero. Não precisou pedir dinheiro. Não se endividou. Ela teve tempo. Tempo para respirar, para se reorganizar, para procurar outra oportunidade com calma. 6 meses depois, ela encontrou um novo emprego, com salário melhor, inclusive. A Camila não tinha um salário extraordinário, não veio de família rica, não tinha investimentos sofisticados. Ela tinha uma coisa: constância. Por quase 2 anos, ela guardou sem parar. Igual José. Percebe a diferença brutal entre o Marcos e a Camila? Ele ganhava quase o dobro. Ela guardava com disciplina. Quando a fome chegou, um se afogou. A outra atravessou. Não é sobre quanto você ganha, é sobre quanto você guarda. Por quanto tempo você mantém o plano? Como Gálatas 6:9 diz, não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo certo colheremos, se não desistirmos. No tempo certo, não no tempo que a gente quer, no tempo certo. Antes do plano de ação, os 4 erros mais comuns. Rápido, porque você precisa saber o que não fazer. Erro 1. Tratar a reserva como investimento. Ela não é para render, é para estar lá quando você precisar. Precisa ter liquidez. Poupança, CDB de liquidez diária, Tesouro Selic. Celeiro aberto, não mina fechada. Erro 2. Desistir porque o valor parece pequeno. R$ 200 por mês são 2.400 em 12 meses. A Camila começou com 450. Provérbios 13:11. Quem ajunta aos poucos terá cada vez mais. Erro 3. Guardar na conta corrente. A reserva precisa estar separada em outra conta, longe do Pix impulsivo. Erro 4. Achar que a fartura é permanente. Esse foi o erro do Marcos. Guardar não é pessimismo, é sabedoria. Conhecimento sem ação é só informação ocupando espaço. Aqui vai o seu plano, 5 passos. Anote. Passo 1. Descubra o seu 20%. Pegue o salário líquido e calcule. Se não dá 20%, comece com 10 ou 5. Defina o número agora. Passo 2. Separe antes de gastar. No dia que o salário cair, transfira para outra conta, antes de qualquer boleto. Automatize se puder. Passo 3. Escolha o celeiro certo. Poupança, CDB de liquidez diária ou Tesouro Selic. Para quem está começando, qualquer um serve. O pior celeiro é o que não existe. Passo 4. Mantenha por pelo menos 12 meses, sem pular mês, sem usar para presente de Natal. Meta mínima, 3 meses de despesas. Meta ideal, 6 meses. Meta José do Egito, 12 meses ou mais. Passo 5. Reavalie a cada 6 meses. Renda mudou? Ajuste. Mas nunca pare. Salve esse vídeo, volte nele quando a motivação baixar, porque ela vai baixar. 3 pilares, 3.000 anos de validade. A regra dos 20%. Separar antes de gastar. Não o que sobra. A leitura dos ciclos.
A fartura não é permanente, e quem entende isso não é pego de surpresa. A disciplina de longo prazo não é corrida de 100 metros, é maratona. Mês após mês, mesmo quando parece que não faz sentido. E tem algo que talvez seja o mais poderoso de tudo isso. José não guardou só para ele. O estoque que ele montou salvou o Egito inteiro. Salvou povos vizinhos. Salvou os próprios irmãos que tinham vendido ele como escravo. Quando você se organiza financeiramente, não está só cuidando de você, está cuidando da sua família, dos seus filhos, das pessoas que dependem de você e talvez nem saibam disso. Deixe o like se esse vídeo fez sentido. Comente aqui, qual vai ser o seu 20%? Quanto você vai começar a guardar? No próximo vídeo, eu vou falar sobre a parábola dos talentos e o que ela ensina sobre multiplicação de patrimônio. Eu te deixo com uma pergunta final. O Egito sem José teria sido destruído pela fome. Na sua vida financeira, você já passou pelo seu ano de escassez? Ou ele ainda está por vir? Se ninguém fez o papel de José até agora, talvez seja a hora de você mesmo assumir esse papel. Nos vemos no próximo vídeo.